Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula, tá? De preparação para o Enem. Eu sou o professor Cícero, sou coordenador da área de matemática da UPT, sou também professor da UESC, certo? De matemática. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui mais um exercício, vamos continuar falando sobre gráfico de setores, certo? Vamos continuar falando sobre gráfico de setores. Só um instante para a gente apresentar. Ok? Nós temos aqui mais um exercício, certo? Bom, textos. Sugiro ler os textos com calma, com paciência e ler por partes, tá? Não evitem tentar entender o problema todo de uma vez. Primeira coisa, tentem entender o contexto, né, de que se trata o assunto, entender a ideia central da questão, tá? Eu digo isso para todas as questões de matemática e vão lendo os textos com calma, principalmente essas questões que têm textos muito grandes, que às vezes assusta o estudante, né? O estudante já fica imaginando ter que ler aquele texto todo. E muitas vezes é muito mais para, como a gente fala na linguagem popular, encher linguiça do que o conteúdo em si, né? Então vamos ver aqui, olha, foi feita uma pesquisa em uma determinada empresa para encontrar um horário alternativo para a entrada dos funcionários, né? Então, primeira parte aqui, ó, primeiro parágrafo, primeiro ponto de segmento, né? Aqui. Então, foi feita uma pesquisa, a pesquisa é relativa, tá? Só um instante aqui. A pesquisa, ela é, só um instantinho. Essa caneta, ela costuma dar problema às vezes, gente, mas tem que ter paciência, tá? Tá? Então, aqui a gente tem a primeira parte aqui, ó. Um horário alternativo para a entrada de funcionários. Então, diz respeito ao horário, né? Horário para a entrada dos funcionários de uma determinada empresa. Cada um escolheu o horário que era mais conveniente para iniciar o trabalho. E o resultado está apresentado na tabela abaixo. Aqui eu tenho o horário de chegada e o percentual de funcionários. 31% dos funcionários preferem entrar às 7 horas da manhã. 14% às 8 horas da manhã e 46% às 9 horas da manhã, enquanto que 9% preferem entrar às 10 horas da manhã. Certo? Então, qual dos gráficos abaixo apresenta as informações dessa tabela, né? Qual dos gráficos abaixo apresenta as informações dessa tabela, certo? Então, assim, a primeira dica que eu dou é ler com calma, entender o contexto da situação problema, né? Então, são horários de entrada de funcionário. Essa é a situação problema que a gente tem, tá? Agora, outra parte que eu digo para vocês em relação a gráfico de setores e outros tipos de gráfico também, né? Que caem no Enem, em vestibulares, né? É para vocês tomarem cuidado o seguinte: é claro que a fatia maior, ela indica a porcentagem maior, certo? Mas não se esqueçam de prestar atenção nos dados, tá? Os dados aqui, 14%, 46%, 9%, 31%, no caso do item A, certo? Não esqueçam de observar os números que estão associados a essas fatias e não simplesmente olhar para o tamanho, apenas para o tamanho da fatia. O tamanho da fatia no gráfico de setores, ele ajuda a gente a compreender mais rápido, a entender mais rápido, a interpretar mais rápido, certo? As informações do gráfico.
ok? Mas não devemos apenas nos basear no tamanho, porque às vezes o exercício pode, o gráfico, o desenho pode estar mal feito, e aí pode confundir a cabeça da gente e levar ao erro, tá certo? Então, cuidado. Olhem os tamanhos, tá? As fatias aqui, mas também observem os números que estão a elas associados, certo? Então, vamos lá. Item A. No item a parte de preta aqui corresponde à entrada às 7 horas. Então, 14%. 14% no gráfico, no item A, entra às 7 horas. Quando a gente olha para a tabela, a gente vê que, na verdade, 31% prefere entrar às 7 horas. Então, não pode ser o item A, tá? Nem precisa ler, continuar lendo, tá? As demais alternativas, certo? Agora, o item B. O item B. No item B, às 7 horas, a parte preta corresponde a 31%. Aí você vai para a tabela e vê que, de fato, corresponde a 31%. Né? Então, tá ok. Tá ok essa primeira parte aqui, 7 horas. Certo? 8 horas. 8 horas é a parte branca. 8 horas é a parte branca. Tá? A parte branca corresponde a 46%, segundo o item B aqui. Tá? A parte branca, que corresponde a 46%, que são 8 horas. Aí, quando a gente vai ver aqui, ó, o 46% na tabela, ela corresponde a 9 horas, tá? 46% corresponde a 9 horas e não a 8 horas, como ele está marcando aqui. Então, não pode ser também o item B, certo? Também não pode ser o item B. Agora, vamos para o item C. No item C, a gente tem aqui 7 horas corresponde a 46%. Vamos lá. Vamos ver se 7 horas corresponde a 46%. Aí você vai lá na tabela, certo? Só um instante. Você vai lá na tabela. E quando você chega na tabela, você vê que 46% corresponde a 9 horas, gente. Olha, aqui, o cara está dizendo aqui que no item C, que 46%, certo? Corresponde a 7 horas. Então tá errado. 46% não corresponde a 7 horas. Ó, tá vendo aqui? 46% na tabela, que é o que a gente tem que se basear, é a informação que é verdadeira, corresponde a 9 horas. Então, também não pode ser o item C. Agora vamos para o item D. No item D, a gente tem que 7 horas corresponde a 31%. Então, vamos ver lá. 31% corresponde a 7 horas. Está correto? Certo? Agora, 8 horas corresponde a 14%. 8 horas corresponde a 14%. Então, vamos lá ver, certo? Que 8 horas aqui, ó, corresponde a 14%. Tá correto. Continuando, 9 horas, que essa parte maior aqui, corresponde a 46%, certo? Tá aqui, 9 horas, corresponde a 46%, tá batendo, né? Tudo certinho com a tabela, por enquanto, certo? E essa parte daqui, essa parte branca, né? 8 horas corresponde a 14%, também tá certinho, tá? Não sei se eu já falei, me equivoquei aqui, tá certo, 8 horas. E agora, essa parte quadriculada aqui corresponde a 10 horas, né? 10 horas corresponde a 9%. Então, a gente vai lá e vai ver que, de fato, 10 horas corresponde a 9%. Então, todos os dados da tabela, da nossa tabela, estão batendo com o item D, certo? Então, o item D é que é a alternativa correta, certo? É o item D. O item E, se a gente quiser eliminar, né? Se quiser eliminar, a gente vê que, de cara, os 7 horas está para 46%. Então, quando a gente vai ver lá na tabela, a gente vê que os 46% corresponde a 9 horas, certo? Então, nosso exercício, a nossa segunda questão, tá? Corresponde ao item D. Tá certo, pessoal? Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar do modo apresentação, tá? Mais uma vez, certo? E vamos apresentar um outro exercício aqui para vocês. Vamos lá? Vamos apresentar aqui um outro exercício. Só um instante para a gente abrir aqui. Tá? Conferir aqui. Vamos lá.
tá? Eu vou apresentar. Vamos aqui para o modo apresentação. Mais uma vez. Vamos lá. Tá? Mais uma vez, a gente tem aqui mais outra questão. Uma pesquisa revelou que a empresa Corrobon foi a líder em vendas de automóveis, com 34,7% do total de vendas. Tá? Então, do total de vendas, a empresa Corrobon foi a líder em vendas. Então, primeira coisa, como eu tenho dito aqui para vocês, né? Primeira coisa, como eu já falei em exercícios anteriores, tá? Deixa eu pôr aqui a minha caneta para funcionar, tá? É de que se trata o exercício, ó. A questão se trata de vendas de automóveis, tá? Venda de automóveis. A empresa que lidera é essa aqui, Corrobon. Então, como ela lidera, a gente imagina que a fatia da pizza, né, no gráfico de setor, vai ser a maior, né? Então, a empresa GV foi a segunda colocada, e aqui tem com 25,1%, em seguida tem outras empresas aqui com os dados percentuais correspondentes. Veículos velozes, 18,3%, Rata, né? HATA, sei lá, 11,9%, TJ, 8% e outros, tá? 2%. Certo? Então, está aqui, né? O gráfico que representa essas informações, né? O gráfico que melhor representa essas informações. Então, vamos analisar aqui os gráficos que representam. Então, a Corrobon, ela tem 34,7%. Então, a fatia maior tem que ser da Corrobon. Mas é o que eu disse na aula anterior. Vocês não podem olhar apenas para o tamanho da fatia. Olha se o dado está correto. Tá? Então, aqui eu tenho o tamanho da fatia, certo? É o maior, né? Visualmente você percebe que é o maior, mas o mais importante é o dado, 34,7. Bateu certinho, certo? A GV, que é essa parte branca daqui, é a segunda colocada, está coerente, né? Mas o dado precisa ser de 25,1%, está correto. 25,1%, certo? Está correto. Ok? Está certinho. Agora, vamos ver os veículos velozes, 18,3%. Veículos velozes é essa parte daqui. Tá? Aqui está marcando aqui com essa parte branca, 18,3%. Certo? O TJ, que é essa parte mais escura aqui, o TJ, né? Ele está dizendo aqui, ó, que esse TJ, certo? Que é a parte mais escura, é 2%. Mas quando a gente vai aqui para os dados do exercício, ó, o TJ é 8%. Então, não pode ser o item A. Correto? Porque o TJ, essa TJ aqui, veículos, no gráfico, no item A, ela tem 2%. Mas a informação verdadeira é que ela tem 8%. Então, isso aqui não está batendo, não está correto. Não pode ser o item A. Vamos agora para o item B. A Carro Bom, né? É Carro Bom, agora eu estou lendo corretamente, 34,7%. Vamos ver lá se é 34,7%, tá certo, né? 34,7%. A GV 25,1%, tá correto, tá? Pode observar lá em cima que é 25,1%. E a veículos velozes, né, que é essa daqui, é 11,9%. Então, vamos ver lá quanto tem a veículos, né, velozes, se é 11,9%. Veículos velozes, 18,3%. No entanto, o exercício aqui, ele está marcando 11,9%. Tá? Então, também não pode ser o item B, certo? Não pode ser o item B. Vamos para o item C, né? O carro bom continua aqui com 25,1, né? Tá coerente,
o GV que é 25,1, tá? Perdão, gente, perdão. O carro bom, tá? Só corrigindo aqui. O carro bom aqui, ó, esses quadrinhos aqui, é 25,1, tá marcando 25,1%. No entanto, esse carro bom é 34,7%, tá? O carro bom, 34,7% e não 25,1%, como está sendo marcado aqui. Por isso que eu digo para vocês para prestarem atenção no número, tá? E não apenas no tamanho da fatia, tá? Para não serem enganados, né? Ou para não se confundirem. Tá? Então, no item D, a gente tem o carro bom com 34,7%, está correto. A GV tem 25,1%, também está correto, a gente já viu, né? Já memorizei aqui que a GV é 25,1%. Os veículos velozes é 18,3%, observa lá em cima os dados do problema, ó, 18,3%, os veículos velozes, está correto, está correto. Agora, o próximo é esse TJ, que é essa parte escura aqui, que tem 8%, pode conferir lá em cima no texto, o professor já memorizou, também tem 8%, e essa rata, né, tem 11,9%, eu não memorizei esse ainda, eu vou lá em cima, e eu vou ver que a ata tem 11,9%, certo? Então, bateu certinho. E, por fim, os outros que tem que ter 2%, como aqui, ó, conforme os dados de lá de cima. Então, o item correto é o item D, certo? Se você quiser eliminar o item E, né, observar para fechar o exercício, é claro que na prova aqui você já viu que está correto, você não perde tempo mais com o item E, tá? Mas aqui você já viu que o carro bom tem 25,1, mas na verdade é 34,7. Então também não pode ser o item E. Certo, pessoal? Então é isso que a gente queria apresentar para vocês. Vou sair aqui do modo apresentação. Então, essa foi a ideia. A gente passou 3 exercícios de gráfico de setores para vocês, tá bom? Então, espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma e não esqueçam de estudar, tá? Fazer mais exercícios, ok? Eu vou parar aqui a gravação e a gente encerra essa parte de gráfico de setores. Ok? Até a próxima aula.